E falei assim, poxa, como que seria se eu atualizasse isso? Se eu pegasse esses deuses mitológicos, Poseidon, Hades, Zeus, Atena, e trouxesse para hoje, para o século XXI. E aí eu comecei a perceber uma coisa, olha, talvez a nossa realidade não seja muito diferente dessa realidade de 2.000, 3.000 anos lá atrás. Júlio Camacho, escritor, roteirista, psicólogo e mestre de Kung Fu. No episódio de hoje, falamos sobre a Hybris World, um projeto multimídia que mescla a mitologia grega com um cenário contemporâneo. Exploramos como seus personagens enfrentam dilemas universais, como orgulho, destino, poder, sacrifício e complexas questões morais, em uma narrativa que conecta o épico ao presente. As emoções que esses deuses mitológicos vivem são as mesmas emoções que nós, os mortais do século XXI, vivemos. É disputa de poder, são guerras, inveja, competições, ciúmes, traições o tempo inteiro. Essas histórias que acontecem com os mortais, elas tinham uma coisa em comum. Que coisa é essa? Sejam bem-vindos a mais um Go On Podcast. Hoje vamos falar aqui com o mestre Júlio Camacho de um assunto que eu tenho muita curiosidade, que é o projeto Hybris. Prazer enorme, Washington. Vai ser muito, muito legal, né? Torço para que sim. E aí eu quero pedir para vocês, antes, dar um like aqui nesse vídeo. É muito importante, porque se o YouTube percebe que as pessoas estão gostando, elas vão estar indicando, vendo que esse é um vídeo relevante e vai ajudar a alavancar mais o nosso canal. Então é isso. Mestre Júlio Camacho, esse projeto da Hybris, ele é um projeto que envolve a escrita, pelo que eu andei dando uma olhada em alguns podcasts que eu já vi você falando aí. Só que antes dessa tua jornada como escritor, a gente sabe que você é um cara muito apaixonado pelo aquilo que você faz. E isso é admirável. E aí eu queria ver como que as jornadas que antecederam a escrita, elas te ajudam hoje a impulsionar o teu momento que você vive hoje, que é a jornada Kung Fu e a jornada na psicologia. Perfeito. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dizer, Washington, do prazer que é para mim estar aqui com você, estar conversando. Quero te dar os parabéns. O estúdio está incrível, está maravilhoso. A gente vê pela TV o quão legal é, mas vendo aqui é muito mais legal. Parabéns mesmo. E te confesso, estou muito, muito feliz de estar aqui. A segunda coisa que eu queria te pedir é tirar do meu nome esse termo mestre antes. Tá? A gente tem que se tratar realmente como somos, né? Que somos irmãos, de fato. São várias jornadas mesmo e todas elas muito, muito apaixonadas. Eu te confesso que lá no começo da minha vida, eu tive, como toda criança, tinha alguns sonhos de ter algumas profissões. A primeira profissão, pequenininha que eu queria ser, era jornaleiro. Eu queria ser jornaleiro porque eu tive uma ideia. Eu falei, poxa, eu posso trabalhar numa banca de jornal, adorava ler revistinhas. Eu falei, pô, vou ganhar dinheiro, ainda vou ler as revistas de graça. Né? Depois, como todo mundo, tentei ser astronauta, lá com 3, 4 anos de idade, não funcionou também, né? Mas muito cedo eu decidi escrever. Escrever era talvez tenha sido a minha primeira grande decisão. Em termos de vida, né? Você falou de jornadas. Muito cedo eu comecei em 2 campos muito físicos, que era o da arte marcial, foi o primeiro. Comecei com 4, 5 anos de idade dentro de casa. Meu pai era professor de arte marcial. Hoje eu tenho 55, então são 50 anos nessa jornada. E logo após o surf. Então, assim, eu fiquei com essas 2 atividades, a arte marcial e o surf. Mas eu queria mesmo escrever, eu sempre gostei de escrever. O tempo foi passando, a coisa foi avançando. Meu primeiro curso foi o curso de comunicação e eu virei publicitário. E na publicidade eu era redator, né? Depois fui promovido a diretor de criação, mas sempre como redator. Fui avançando, fiz várias pós-graduações. Comecei no Kung Fu, né? Formalmente, dentro do Wing Chun, na nossa família. E aí, quando eu juntei a experiência do Kung Fu, da arte marcial, com o surf, eu escrevi e publiquei meu primeiro livro, que foi o tal do surf, que você, inclusive, leu lá atrás. Foi uma experiência, assim, muito legal. E aquilo me encantou. Depois, eu estudei várias outras coisas, fui avançando no campo da psicologia, da psicanálise, algumas pós em cultura chinesa, em língua chinesa, assim por diante. Mas a coisa do criar e do escrever sempre teve ali. Sempre teve ali dentro. E aí um dia, né, em 2014, 13, eu acho, eu publiquei o tal do surf, nem lembro, na década de 90.
Foi um sucesso muito grande, assim, virou um cult dentro do meio do surf. E aí eu fui procurado, eu estava no núcleo na época, por uma produtora, estava começando a ganhar força a coisa das séries aqui no Brasil. E a lei do audiovisual era nova ainda, aquela coisa toda, e essa pessoa me procurou com um livro, querendo transformar aquilo numa série. Eu falei, pô, deixa eu ler o livro de novo. Né? E aí falei, isso não é série, isso aqui é livro, eu vou escrever uma série. E aí decidi, aí comecei a estudar, fiz curso de escrita de roteiro, de direção, de fotografia, comecei a ver todo o entorno do cinema. Escrevi uma série, escrevi e produzi, chamada DDD 21. Né? E ali foi o vírus que realmente me fez apaixonar pela ideia de escrever roteiro. Acabou que essa produtora, que inicialmente se interessou, ela teve alguns problemas jurídicos, então acabou não podendo avançar com isso. Falei, eu vou produzir eu mesmo. Então, tal qual o tal do surf lá atrás, né, que eu decidi publicar, eu abri uma produtora na época e decidi publicar e filmamos, e foi muito legal a experiência. Mas escrever roteiro virou minha paixão. Né? Olha então, só. eu sempre gostei de escrever, eu já tinha escrito alguns livros. Eu falei assim, roteiro o caminho. E aí isso chega no ponto que eu estou hoje, né? Que eu tenho certeza que a gente vai falar ao longo. Ah, legal, legal. E como é que surgiu o projeto Híbris? Qual foi a ideia inicial? Como é que foi essa ideia? Partiu de você ou partiu já de um contato com o teu sócio? Como é que foi? Não, partiu de mim. De você. Toda a história é o seguinte. Eu já morava nos Estados Unidos, né? Quando eu me mudei para lá, a gente foi atravessado pela pandemia, atravessado uma série de outros fatores. Foi punk naquela época. Foi muito pesado, mas eu acho que sempre cabe a gente extrair alguma coisa da experiência que a gente está vivendo. E uma das coisas que esse período mais recluso me permitiu foi tempo. Tempo para ler e tempo para pensar. Né? Na correria do dia a dia, a gente acaba não lendo tanto, por consequência, acaba não refletindo tanto. E com tempo e com leitura, eu comecei a olhar, assim, por um lado, para a produção de audiovisual que estavam produzindo, e não gostava muito do que estava sendo produzido. E no outro, eu sempre gostei de idiomas, eu estava estudando grego, estava estudando latim, coisas antigas, e aí e sempre gostei de filosofia, então eu comecei a estudar um pouco mais algumas questões, voltando na filosofia, andando mais para trás, cheguei na mitologia. Essa eu quero saber. E aí me encantei, né? Por conta da formação em psicanálise, a gente estudou muitos mitos, muita coisa, mas lendo o vídeo, lendo alguns poemas antigos sobre a mitologia é uma outra experiência. E aí me encantei com aquilo ali e falei assim, poxa, como que seria se eu atualizasse isso? Se eu pegasse esses deuses mitológicos, Poseidon, Hades, Zeus, Atena, e trouxesse para hoje, para o século XXI. E aí comecei a ver que tinha um monte de coisa, mas tem centenas de adaptações. Né? São filmes, livros, e sempre a mitologia está lá. E todas têm em comum uma coisa. Em todas elas, aquilo que acontece na mitologia acontece nessas adaptações. Sempre tem poderes sobrenaturais. Então, Zeus sempre vai ter o raio e assim por diante. E aí eu pensei, como é que seria se os deuses não tivessem esse poder? Como é que seria se esses mitos todos acontecessem absolutamente dentro do nosso dia a dia? Quem seriam essas pessoas? E aí eu comecei a perceber uma coisa. Olha, talvez a nossa realidade não seja muito diferente dessa realidade de 2.000, 3.000 anos lá atrás. Existem os deuses, que de fato são as pessoas que governam o mundo. E nós temos os bilionários do planeta. Temos os políticos, tem uma série tem algumas pequenas classes que meio que decidem o que acontece conosco, com os mortais. Então eu percebi, olha, tem duas, pensando já em termos, né, de dramaturgia, tem dois arcos. Tem o arco dos deuses, né, que são exatamente as intrigas que esses deuses estão sobrevivendo, e o arco dos mortais. Sim. E aí eu percebi uma outra coisa. Tudo isso foi antes de começar a Híbris. Eu percebi o seguinte. As emoções que esses deuses mitológicos vivem são as mesmas emoções que nós, os mortais do século XXI, vivemos. É disputa de poder, são guerras, inveja, competições, ciúmes, traições o tempo inteiro. Eu falo, poxa, isso está muito atual. E, ao mesmo tempo, eu notei que essas histórias que acontecem com os mortais, elas tinham uma coisa em comum. Que coisa é essa? Um certo exagero
uma certa desmedida. E aí, pesquisando, eu descobri que em grego e em português, isso chama-se híbris. A gente aqui, em português, fala mais hubris, é mais comum. É um termo pouco conhecido, sim, mas é usado. Mas híbris tem igual valor. E o que é híbris? É, talvez, o exagero da sua melhor qualidade. É quando tal pessoa tem determinada qualidade, ela é tão boa naquilo que ela não entende aquele momento de parar, aquela medida justa. Ela vai demais. E aí você começa a estudar um pouco mais a tragédia grega, você entende que a base da tragédia grega é exatamente a híbris. Normalmente, o herói trágico, né, o herói mitológico, ele é, em certa medida, responsável pela sua própria tragédia, por justamente acreditar que ele pode mais do que ele pode de fato. E aí tem uma coisa que a gente usa muito aqui no Ocidente, que é um conceito de destino. Né? Uma ideia de que exista um eventual destino. Se você jogar isso dentro do pensamento mitológico, você vai achar uma coisa muito interessante. Os gregos, eles entendem o universo no sentido de cosmos, né? Quer dizer, cosmos como uma grande organização. E, em certa medida, essa organização ela tem a ver com a vontade desses deuses. Então, a ideia de que você pode alterar seu destino seria a ideia de você mudar a vontade dos deuses. E aí você lembra que os deuses têm motivações e emoções absolutamente humanas. Boa parte das vezes eles ficam muito contrariados quando você tenta isso. Então, há esse movimento de que você entende, tipo assim, poxa, eu sou tão bom em tal coisa que eu consigo estar à frente ou acima da vontade desses deuses ou desse destino. E aí você tem a punição. Então, grosso modo, o que é a híbris? Como eu disse, talvez é a desmesura, sabe? A desmedida, o exagero da sua melhor qualidade, desrespeitando, dentro dessa lógica mitológica, o seu destino. E aí é quando vem. Então, respondendo a sua pergunta, eu falei assim, bom, para escrever sobre isso, eu não tenho conhecimento suficiente de mitologia. Então, preciso me associar a alguém. E aí eu fiz uma busca por vários canais de YouTube sobre pessoas especialistas em mitologia. Fiz uma lista, eu listei exatamente 8 pessoas, mas eu apontei o número 1 que eu mais queria, foi o primeiro que eu liguei. Que é justamente o Guilherme Slogel. Sim. Liguei para ele, apresentei o projeto, eu mandei uma mensagem, falei assim, tem 5 minutos para conversar? Ele falou, tem. A gente conversou 3 horas e meia nesse primeiro dia, esses 5 minutos viraram 3 horas e meia, e estamos conversando até hoje. Ele se associou e criamos, né, essa ideia de, inicialmente, contar essa história desses mitos gregos. Todos eles é impossível, mas uma enormidade de mitos. Dentro de uma versão cinematográfica, né? Para série de streaming. Né? Então, começou dessa maneira. Então, começa pelo roteiro. Começou pelo roteiro. Aí teve uma estratégia, né, minha. Quando eu propus ele, eu falei, olha, Guilherme, eu gostaria de rodar isso em nível mundial. Né? Assim, eu sou brasileiro, você é brasileiro. A gente inicialmente começou a escrever em português. A gente já tem uma equipe, né, de várias pessoas ajudando aqui e ali, e brasileiros. Mas eu não queria fazer disso uma série brasileira, eu queria fazer uma série universal. Né? Então, em tese, e pelo fato de eu estar morando nos Estados Unidos, fica mais fácil para mim uma série de acessos. Então, a gente pretende rodar isso nos Estados Unidos. E a gente sabe que se no Brasil já é muito difícil você arrancar com um projeto audiovisual de corpo, que dirá nos Estados Unidos, que dirá com valores. Tem séries que muitas vezes um episódio custa 10, 12, 15 milhões de dólares. Um episódio. Então, você fazer uma série longa como a nossa é uma coisa muito cara. E aí veio a estratégia. Eu falei, bom, vamos transformar esse projeto da Híbris num projeto absolutamente multimídia, com várias mídias conexas. E aí é uma coisa que é muito, muito, muito importante, está no DNA assim, da criação da Híbris. Vamos fazer com muito carinho, muito cuidado, cada uma dessas mídias conexas, de forma que elas sejam todas elas muito bem sucedidas. E eu vou listar quais são essas mídias conexas. De forma que quando a gente finalmente chega lá nos estúdios, a gente chega com muita coisa que já aconteceu. A gente não chega com uma promessa, a gente não chega com uma ideia, não chega com um projeto, com um sonho. A gente chega com realizações. E assim começamos. Então, a primeira coisa... E a gente não tinha dinheiro para botar nisso. Então, a primeira coisa foi... Vamos ver se é factível a gente transformar essa série em livros. Que livro é uma das minhas paixões. Lembra que eu comecei lá atrás como escritor e de livros. Será que é factível? E aí, só para falar um pouco da série em si,
a gente tem que escolher, né? Assim, um período, quando é que começa a história e onde é que acaba. Então, a mitologia começa com o caos, né? Preliminar a todos aqueles deuses, todos os titãs, e termina com a Guerra de Troia. Então, nós determinamos 4 tempos mitológicos. O primeiro tempo absolutamente olimpiano, da configuração olimpiana. Um segundo tempo, um terceiro tempo e o último tempo, que é exatamente a Guerra de Troia, que é onde acaba a mitologia. Então, é uma série que tem 4 temporadas, não tem como ter a quinta. Ela tem princípio, tem meio e tem fim. E cada episódio, ou melhor, cada temporada tem exatamente 10 episódios. E episódios de 50 minutos cada um. E aí, como eu disse, tem o arco dos deuses, né? O arco... Deuses são imortais. Eles atravessam toda a série. Mortais são mortais. Eu sempre brinco que o mortal serve para morrer. Né? Então, eles vão se sucedendo na série. E a gente, então, conta no arco de cima, o arco dos deuses, uma grande história, as tramóias entre os deuses. E a maneira com que eles afetam os mortais, as histórias vão se sucedendo. Então, a primeira história que a gente conta é a história da Medusa. Atualizando. Hoje até eu quero contar um pouco. Vai ter, então, um deus principal que vai ter que a história gira em torno dele ali, mais ou menos, não no episódio, mas na temporada. Então, não exatamente um deus principal, mas na verdade, assim, daqui a pouco eu falo sobre esse arco, vai ficar mais claro, tá? Você vai entender bem. Mas digo assim, então nós temos esse arco dos deuses, tá? E eles se relacionam entre eles e se relacionam com os mortais. Eles afetam a vida dos mortais. A primeira história é a da Medusa. A Medusa é morta pelo Perseu. Então, assim, os 2 primeiros episódios contam a história da Medusa. E quando ela morre, automaticamente começou a contar a história de Perseu e esse arco de cima continua andando. Quando o Perseu sai de cena, quem entra é Midas. Quando Midas sai de cena, entra Narciso. E assim vamos seguindo. E termina de uma forma muito interessante. Termina com Belerofonte, que depois, se quiser, eu te conto um pouco da história. Mas é um personagem mitológico cuja híbris, cuja ambição era justamente integrar o Olympus. Então, ele sobe ao Olympus pelo Pégaso. Então, assim, esse último personagem é o que conecta esses dois arcos. Quando a gente olhou para isso, falou assim, olha, a gente tem 6 livros aqui dentro. A gente tem o livro da Melissa. Melissa é o nome atualizado da Medusa. A gente troca os nomes. Então, os nomes... Melissa, inclusive, né? Peter, né, o nome do Perseu e assim vamos. Então, nós temos o livro da Medusa, do Perseu, do Midas, do Narciso, do Belerofonte e de Zeus. Então, o primeiro grande protagonista dessa temporada, essa é a resposta, é Zeus. Ele articula tudo isso. E dá atenção dele de Zeus com Gaia. E depois vai dele com Poseidon, deles com Ares e assim por diante. Então, basicamente, é essa estrutura. E aí nós convertemos em 6 livros. Lançamos o primeiro livro no ano passado. E foi muito legal. A gente lançou só digitalmente pela Amazon. Eu convidei o Rafael Pombo, né, que é meu aluno e é escritor, e pedi que ele adaptasse justamente a linguagem de roteiro, que é o que eu gosto e me sinto mais à vontade de escrever, para a linguagem literária. Ele fez super bem. No dia do lançamento desse livro na Amazon, foi o 4º livro mais vendido no Brasil. Assim, foi muito legal. E agora, exatamente nesse momento, a gente está lançando o livro 2. Né? Então, assim, a gente contou a história da Medusa e agora estamos lançando do Perseu. De fato, os outros 3 para frente já estão prontos. A gente vai só esperar o tempo de fazer. A gente tem certeza que a performance vai ser muito legal nos digitais e a gente chega na segunda etapa, que é lançar esses livros em termos físicos. Isso para a gente assim, é um upgrade absurdo. Para o livro físico, tem muita coisa para pensar, muita coisa para ver, mas a ideia seria fazer um pouco diferente. Então, ao invés de lançar 6 livros, por exemplo, talvez comercialmente não fizesse sentido. E, além disso, tem uma história em cima que se passa. Então, a gente pensa em lançar... Isso a gente tem muito fator para ser visto. Mas, idealmente, a gente pensa talvez em 2 livros. Que agrupassem... São 6 histórias. As 3 primeiras histórias. As 3 últimas emendadas pela história de cima. Ao mesmo tempo, a gente está com dois avanços na questão do áudio. A gente quer fazer o audiolivro, que nada mais é que a leitura do livro. E aí, com um passo um pouco mais ousado, o audiodrama. O audiodrama é tipo aquelas radionovelas. Então, aí você tem interpretação de atores, você tem sons incidentais, você tem ambientação, você tem trilhas sonoras, você tem uma série de coisas. Então, é um projeto um pouco mais ousado. Do outro lado, ainda na questão do visual, a gente quer fazer história em quadrinho. Que é transformar a história em quadrinho.
E a história em quadrinho também tem duas vertentes. Tem a versão física e a versão digital. Muito provavelmente a gente vai começar pela digital e aí faz o par e passo para o físico. Se você tem a história em quadrinho, você já tem mais ou menos um storyboard. Então a gente chega mais perto do que a gente quer chegar lá na frente com a coisa montada. Só que se você tem a versão digital e tem o áudio, você pode juntar as duas coisas e você tem uma animação. Nossa, cara. Entende? Então a gente começa a chamar isso de, em inglês seria Hybris, né? Hybris World. Esse foi o site que a gente fez, tipo assim, o mundo da Hybris. Só que tem mais coisas. Eu tive em Portugal agora, o Thiago estava comigo lá, a gente conversou com o Henrique, um outro aluno, que ele é especialista em jogos. E a gente começou a falar sobre transformar esse mundo da Hybris também numa sequência de jogos. Tabuleiros? Tabuleiro e digital. E aí, de novo, como nós temos a história da Medusa, a história do Perseu, a história do Midas, do Belerofonte, e depois, na segunda temporada, Hércules, vai ter Édipo, toda essa turma que a gente escutou falar vai estar ali. Então, a gente pode ter vários jogos de naturezas diferentes. Eu recebi uma aula, né, várias aulas sobre as possibilidades de jogos de tabuleiros diferentes para cada um desses. E um grande jogo que englobasse a ideia da Hybris como um todo. Caramba. E tem mais. Na verdade, tem mais mídias conexas. Mas, assim, só para não exagerar, para eu próprio não cair na minha Hybris, né? Então, podemos parar por aqui. Mas é um projeto muito ousado, na verdade. Assim, muito robusto. Mas a gente está conseguindo, assim, fazer o que era a proposta inicial. Está conseguindo fazer cada etapa, cada passo com muito cuidado. E o resultado, assim, não tem... Hoje eu me reuni com o Guilherme na hora do almoço, né? A gente terminou ainda agora, a gente passou 7 horas seguido. Amanhã já marcamos de manhã de novo. E a gente sempre termina as reuniões criativas sorrindo. Não é possível, isso está legal demais. É um entusiasmo, é uma empolgação que, enfim, eu espero que contagie a mim e a eles, espero que contagie a todos daqui a pouco. Vai contagiar. É muito interessante esse ecossistema que você está montando, né? E a ideia mesmo é ele ir para o cinema. De fato, assim, para o streaming. Né? Mas, como eu te disse... Seria cinema não, é verdade. A ideia é você montar a série, né? Série. Série. É uma série de streaming em 4 episódios, em 4 temporadas, com 10 episódios. Portanto, 40 episódios. Mas tem uma coisa muito importante, que este não é o produto principal. Entende? Assim, de fato, a gente quer que cada produto tenha a sua própria vida. Tenha a sua própria existência. Sabe? Então, não são escadas para isso. Não é o objetivo. Não. Pelo contrário. O que a gente quer é que esse mundo da Hybris, todo ele... Porque tem uma coisa interessante, Washington. O sujeito que assiste a série não é exatamente o mesmo sujeito que lê o livro e não é o cara que lê a história em quadrinho e não é o cara que escuta o audiolivro e não é o cara que joga. Então, a gente quer falar com cada um deles. É claro que vai ter interseções. Claro que vai ter o sujeito que vai ler o livro e vai escutar o áudio e que vai ver a série. Mas a gente não é um processo como se fosse piramidal, que são mídias menores para atender a uma. Não é isso. Como eu disse, as duas únicas características que separam a série do resto, das outras todas as mídias, são, primeiro, eu escrevo em formato de roteiro, que é a forma com que eu me sinto mais à vontade escrevendo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, de todos, de fato, a que tem um orçamento mais alto. Uma necessidade financeira mais alta. E vou além, tem uma complexidade de execução muito maior. Para você lançar um jogo, você precisa de um grupo de profissionais X. Para você lançar uma série dessa, está falando de algumas centenas de pessoas. Então, assim, além de ser um orçamento muito maior, ter uma complexidade maior, eu também fico mais confortável nesse meio criando. Entende? Mas, de fato, como eu disse, o valor que tem para a gente, a dedicação que tem para a gente, o livro, o audiolivro, o jogo, assim, ele existe por ele próprio. Repito, assim, é condição sine qua non da nossa sociedade, que cada obra dessa seja suficientemente, eu ia falar boa, mas não é isso, que traga o orgulho que a gente tem na execução quando a gente tem na criação. Essa é a ideia. Então não tem uma primazia, entende? Tem uma maior complexidade. Sim. Muito bom. Agora, por que você escolheu mitologia e qual seria a conexão que a gente traz para o mundo que a gente vive hoje, com todas as nossas dores, ansiedades, dúvidas, anseios? Vamos lá. Se a gente pegar o termo, né,
as pessoas confundem mito com mentira, por exemplo. Talvez pela proximidade sonora, né? Em grego, fala-se mitos. E mitos é literalmente fábula, histórias, contos ou narrativa. Mitos pode ser traduzido por narrativa. Então, logos, evidentemente, né, é a ciência sobre isso, é o saber sobre isso. E, de certa forma, a organização. Então, o que é mitologia em essência? Né? É a organização, é o saber sobre estruturas narrativas, sobre histórias contadas. É isso. Essas histórias, particularmente contadas nesse período grego, que é um período pré-filosofia, né? Quer dizer, o pensamento mitológico na Grécia, ele vem antes do pensamento filosófico. E tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: o que no mundo ocidental advém com o pensamento filosófico? Um princípio chamado princípio da não contradição lógica. Na filosofia, a base de qualquer pensamento filosófico é que uma proposição não seja contraditória nela própria. Você não pode ser uma coisa e não ser ao mesmo tempo. Se você pegar o pensamento mitológico, ele não tem esse princípio da não contradição. As coisas são muito contraditórias. Você pega, por exemplo... E aí, eu faço até questão de fazer esse adendo. Existe uma aproximação muito grande das religiões com a mitologia. Ou com as mitologias, eu até vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas você pega nas próprias religiões, por exemplo, é muito aceitável que algumas coisas não tenham lógica. E é assim mesmo. Por quê? Porque elas são anteriores à filosofia, que introduz no nosso pensamento, normalmente ocidental, a ideia da não contradição lógica. Então, muitas vezes a gente fala assim de tal mitologia associada a uma religião e não tem ali nenhum desrespeito, nenhuma ofensa. Vou dar um exemplo. Se nós falarmos, por exemplo, a mitologia católica ou cristã, a gente não está transformando isso numa coisa menor. Por quê? Porque o que seria, por exemplo, a religião católica? Seria a crença, né, a fé, associada a uma série de ritos, né, que fazem exatamente constroem a estrutura daquela religião. O que é a mitologia católica? São as histórias que são contadas. Então, assim, e mitologia não tem, repito, nenhuma relação com a existência ou não existência de algo. A mitologia é a organização das histórias contadas. E você nota que todas as religiões, elas têm atos, têm ritos, têm rituais, mas elas têm histórias contadas. Então, assim, essa é a parte ritualística, essa é a parte mitológica. E aí eu queria escolher um tipo de mitologia que, para mim, fosse muito atual. E aí eu olhei na mitologia grega, eu percebi que é o seguinte: olha, eles tratam de coisas que nós tratamos até hoje. Eles vivem dilemas e problemas e questões que nós vivemos até hoje. Então, eu entendo que o formato que eles apresentam é completamente fora do nosso tempo, mas a essência do que está lá dentro é absolutamente contemporânea. Então, a escolha da mitologia grega foi, primeiro, por gostar mesmo, segundo, por ter me aproximado e começar a ler e conhecer um pouco mais, ler um pouco mais na raiz mesmo, né? Mas o terceiro, talvez pelo meu aspecto psicológico, né? Pela minha formação em psicologia, eu vejo o seguinte: poxa, os afetos são os mesmos, sabe? As emoções são as mesmas, os sofrimentos são os mesmos. Então, por isso a ideia é, tipo assim, deixa eu trazer para esse tempo, né? Então, deixa eu transformar essa personagem mitológica num sujeito que pode ser seu vizinho, pode ser seu colega de trabalho, pode ser seu amigo, pode ser seu inimigo e assim por diante. Muito bom. Você pode dar um spoiler aqui ou não? Então, a coisa que mais... né, eu tenho uma relação muito harmônica com o Guilherme, meu sócio. Todas as nossas brigas são com relação a esse tema, né? Ele é absolutamente defensor de não falar nada, né? E ele tem o direito de defender isso. Eu defendo outra coisa, eu tenho o direito de fazer. As brigas são sempre assim, então eu dou todos os spoilers, né? Torço para que ele não assista esse podcast, vá assistir, né? Então você pode perguntar o que você quiser, que eu vou dar o spoiler que for. E que ele não me escute. Por exemplo, a Medusa, você pode trazer algum exemplo? Claro. E dessa conexão com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia, né? Excelente. Foi ótima essa pergunta, que me lembrou até de uma outra coisa que a gente traz, que é muito importante trazer nessas histórias. Para cada um desses mortais, dessas pessoas que são vítimas, na verdade, da sua própria híbris, a gente vai trazer um tema sensível, um tema social. Então, a história da Medusa, que é interessantíssima, é um tema que, no fundo, trata sobre a violência contra a mulher.
Trata do feminicídio, inclusive. E a Medusa talvez tenha sido, de toda a mitologia, a personagem mais injustiçada. Porque a maioria das pessoas conhece a Medusa como um monstro. Sim. Né? Que tem cabelos de serpente e no olhar, quando os olhos se cruzam, as pessoas são petrificadas. Sim. Né? Essa, de fato, é a parte que a gente conhece. Bom, qual é a história da Medusa? Né? É importante lembrar, tem várias versões. A versão que a gente opta é a versão do Ovídio, que nem grego ele é romano, ele escreveu alguns séculos depois. Mas, para nós, são as mais legais, são as que mais encaixam. Quem é Medusa? Medusa era uma sacerdotisa da deusa Atena. E das sacerdotisas, era a sacerdotisa mais dedicada. E, para a infelicidade dela, uma das mais bonitas. A deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, era uma deusa absolutamente casta. Então, a virgindade era uma condição imperativa para você ser uma sacerdotisa de Atenas. Para contar essa história, eu tenho que voltar algumas décadas ou séculos antes. Os deuses tinham sempre competições entre eles. E uma das competições que teve foi para nomear aquela que seria uma das maiores cidades da Grécia. Né? Pelo enunciado, você já viu quem ganhou a competição. Né? A pessoa que ganhasse nomearia aquela cidade. E aí vários deuses se apresentaram e a competição, a final, foi entre o deus Poseidon, que era tio da deusa Atena. Poseidon, o deus dos mares, das tempestades, curiosamente dos cavalos. Né? Não sei o que o cavalo tem a ver com essa história, mas dos cavalos também. E a deusa Atena, a deusa da sabedoria. E aí o Poseidon, e eles tinham que dar um presente para a cidade, e aí seria eleito aquele melhor presente, e aquele melhor presente ganharia, né? Nomearia a cidade. Tá. O Poseidon pega lá o tridente dele, bate no chão, abre, e nasce do alto da montanha assim, uma espécie de uma cascata, uma cachoeira linda. Então, é um negócio maravilhoso. E as pessoas ficam encantadas com aquilo ali. Né? E aí todo mundo achou, realmente assim, vai ser ele que vai ganhar. E aí, até o momento que beberam a água. Quando beberam a água era salgada. Porque ele é o deus dos mares. E aquilo não adiantou muito. A Atena, ela jogou uma sementinha no chão. E nasceu uma árvorezinha meio magricela, meio esquisita, meio feia, foi crescendo. Que porcaria que é essa? E essa era uma oliveira. E aí começaram a entender o seguinte, que com a madeira da oliveira podiam ser feitos os cascos dos navios. Olha. Com a oliva, né, com a azeitona propriamente dita, né, aquilo era um alimento. Né? E um alimento assim, muito nutritivo para momentos. E a oliveira ela consegue sobreviver em condições, muitas vezes, que outras plantas não sobrevivem tanto. O próprio óleo de oliva poderia servir como bálsamo para os guerreiros quando estavam machucados, o que seja. Então, Atena foi a grande vencedora, tanto é que hoje a capital da Grécia chama-se Atenas. Sim. Pois bem, voltando. Antes disso, Poseidon não ficou nada satisfeito. Né? Ficou bem chateado e ele era muito bravo, muito vingativo. Voltando, Medusa era a principal sacerdotisa de Atena e um pouquinho vaidosa além da medida. Ela era muito bonita, chamava atenção exatamente os cabelos dela. Os cabelos dela chamavam atenção. E vários homens olhavam e se interessavam, mas ela sempre se mantinha, né, na retidão do que ela se propunha a fazer. Até que um dia, ela estava lá orando lá no templo de Atenas, e o Poseidon chega ao templo e violenta ela sexualmente dentro do templo de Atenas. Puxa vida. E esse é um ponto importante, porque a Íbris começa ali. A primeira história de Íbris é exatamente de Atena, que é a deusa da sabedoria, que comete o pior erro de julgamento. Ela entende que a Medusa teria seduzido Poseidon e não sido por ele violentado. Então, na verdade, a Medusa é uma grande vítima. E Atenas naquele momento, né, por exatamente confiar demais na capacidade de julgamento, exatamente por confiar demais na sabedoria dela, ela lança sobre Medusa uma maldição. Você se acha tão bonita? Então, a partir de hoje, todo homem que olhar para você vai virar pedra, vai ficar olhando para sempre. Caramba. E se seus cabelos, né, são a fonte de atração, eles vão se transformar em serpentes. Então, a Medusa vira um monstro a partir desse ponto. E aí depois, né, emenda a próxima história. Quer dizer, aí tem uma série de crimes que acontecem na nossa história, na história atual. E aí, olha que legal, Washington.
Como é que você converte essa história toda em histórias do século XXI contemporâneas e que não tem nada de sobrenatural? Não tem nada de mágico, entende? Como é que você faz essas conversões? Esse é o grande desafio que a gente faz e aí é onde a gente mais se excita criando. Cara, sempre sai em grande. O que não falta é assunto, né? Não falta. É situações, né? Não falta. E, de novo, isso são motivações muito humanas. Entende? Então, da mesma forma que a gente trata nesse primeiro livro o tema da violência contra a mulher, no segundo livro, a gente vai tratar do racismo, por exemplo, com o Perseu. O terceiro livro, de Midas, não precisa dizer, né? Da própria questão da relação, muitas vezes, de adicção mesmo, né? Com o dinheiro e com o ouro. Narciso, evidentemente, a ganância, né? Narciso, o nome já diz, né? O próprio narcisismo e assim por diante. Então, assim, a gente vai construindo histórias muito atuais, histórias muito divertidas nelas próprias. Tem um ponto legal que é o seguinte: digamos que você entenda nada de mitologia. Você não precisa entender. Você nem precisa saber que isso é baseado na mitologia. Sim. Você vai fazer, isso tem que ser muito bom por si mesmo. Mas digamos que você entenda um pouquinho, né? Como a maior parte das pessoas. Eu sei quem é a Medusa, ouvi falar do Midas e tudo mais. Você vai conseguir ter uma história que é baseada, inspirada na história efetiva dessas personagens mitológicas e, eventualmente, vai se interessar em conhecer a história na fonte. E se você sabe pra caramba mitologia, essa série é recheada de easter egg. Nossa, recheada. O que tem de coisa, de pistas, de brincadeiras. Assim, a gente se diverte muito criando aquele negocinho que bota ali e tal. Então, para o cara que de fato conhece, ele vai olhar para ele, vai querer ver 2 vezes, 3 vezes, tipo assim, poxa, não tinha pego aquilo, não tinha percebido aquilo outro. Ah, muito bom. E esse foi um super spoiler. Cara, animal. Muito bom. E aí, o que dá para perceber, obviamente eu tenho que ver depois, né? Tem que assistir, tem que ler. Mas você falou de temas sociais, mas me parece que ele está abaixo da superfície. Ele não é o tema principal, né? Isso não é a bandeira que você está levantando aqui. Corretíssimo, perfeito. O ponto aqui que me parece é que é o humano. Essa conexão nossa humana e de como que a gente enxerga essa força, se ela é excessiva, que é que nos leva ao desastre, né? Se a gente tivesse combinado, não saía tão perfeito do que você falou para mim. É exatamente isso. Os temas estão ali, mas é o termo que eu uso. A gente não está levantando nenhuma bandeira. Legal. Não tem absolutamente nada de tentar fazer algum tipo de panfletagem de nada. Sim. A gente está falando de humanidade. Da sociedade. Exatamente. E na sociedade ocorrem coisas o tempo inteiro. Sim. Então, na verdade, a gente, no fundo, a gente não está criando. A gente está observando, a gente está olhando para o mito e vendo, isso estava lá. Cara, e a gente tem que desenvolver uma postura de não julgar. No sentido de, por que ela é um... Só olha que ela é um monstro, né? Mas por que ela se transformou no que ela... Porque normalmente a gente olha a história de trás para frente. O fenômeno acontece agora comigo, eu observo esse fenômeno e a causa do fenômeno está lá atrás. Então, assim, é impossível, na verdade, olhar para a causa sem olhar atravessado pelo afeto que esse fenômeno... A imagem que vem da Medusa é uma mulher mesmo, olhando para o cara e o cara virando pedra e acabou. E é um monstro, né? É isso. E, de fato, isso é importante. Lembra que eu disse? Essa ideia da tragédia grega e da mitologia é que, em alguma medida, você tem, sim, claro, eu resumi muito a história. Sim, Essa história é contada em 1h50. Entende? Assim, são 2 episódios. Sim. E esses 2 episódios fazem o primeiro livro. Entende? Tá. O primeiro episódio todo, ele é essa história da Medusa até esse momento. Tá. Então, a primeira Medusa é a Medusa... Falando no atual, ela é uma pesquisadora científica. Entende? Ela trabalha nesse instituto, chamado Instituto Minerva, chama-se Melissa ela. Ela é uma pesquisadora científica, entende? E é o que acontece aí mostra as vaidades dela e tudo mais. Um momento que ela podia ter segurado, que ela não parou. Quer dizer, de que maneira que ela vai sendo enredada por uma história. E aí o segundo tempo da Melissa, ou da Medusa, é exatamente o tempo dela monstra. E esse tempo que ela é monstro é interrompido no final do primeiro livro. Tá. A gente sabe disso, né? A Medusa morre pelas mãos do Perseu. Né? E a gente começa agora a acompanhar a trajetória do Perseu, que tem seus outros desafios e assim por diante. E o Perseu quem que é? Dá pra saber ou não? Então, o nome dele chama-se Peter. Ele é um policial. Tá. Né? Porque a Medusa, na verdade, as pessoas que iam lá tentar matar a Medusa eram guerreiros, eram soldados. Tá. Então a gente atualiza para hoje e ele vira um policial. Né?
E aí Nossa, tem legal, toda cara. a história... Assim, na verdade, o Perseu tem algumas histórias, né? E é uma história muito interessante também. E aí a gente vai acompanhando o Perseu até ele sair de cena, né? E aí entra o Midas e assim por diante. Entende? Isso na primeira temporada. A primeira temporada tem 2 arcos, como eu te falei. Agora fica mais claro. O arco dos deuses, Tá. né? E o arco dos mortais. A segunda temporada, ela tem essa mesma estrutura narrativa. Tem o arco dos deuses e mais 5 mortais. A terceira temporada entra um personagem muito importante na mitologia chamado Hércules. E o Hércules, ele dá livros e livros, só ele. E o Hércules é um semideus. Então a gente tem o arco dos deuses, a gente tem o arco dos mortais, e a terceira temporada tem o arco do semideus, que é o Hércules. Que ele também atravessa toda a temporada. Por quê? Porque tem a história dos 12 trabalhos de Hércules. A gente vai narrando e atualizando esses 12 trabalhos. Caramba, meu. Agora, e o Zeus? Ele não se mete nesses arcos, não? Porque o Zeus está em tudo, né? Literalmente, ele tá em tudo. Assim, Qual que é a força do Zeus? Então, vamos lá. Mitologicamente, assim, associado ao Zeus está o raio. Tá. Né? Ele é o rei do Olimpo. Né? Assim, talvez o deus mais poderoso do Olimpo. Na nossa série, ele chama-se Tel. Tá. Né? E ele dirige uma corporação bilionário. Muito bom. Ele dirige uma corporação gigantesca chamada Olympus Corporation. Ele acha que pode tudo, né? E mais do que isso, olha o projeto. Ele tem um projeto ousadíssimo de mudar a matriz energética do planeta. Nossa Senhora. Por meio de quê? De raios. Então, hoje a gente tem, né, energia a partir dos combustíveis fósseis, a partir do vento, a partir da energia nuclear. E ele fala o seguinte, espera um pouquinho. Tem muita nuvem no céu. E nuvens têm água ali dentro. E carregam cargas elétricas. O raio é uma descarga absurda de energia. E se a gente conseguisse captar essa energia e distribuir? Mas talvez essa energia captada não seja suficiente para mover a Terra. E se a gente conseguisse ir um ponto além? Se a gente conseguisse bombardear essas nuvens de forma a aumentar absurdamente, isso geraria um desequilíbrio, né, enorme na Terra. Mas numa determinada região, que é na China, só como parênteses, tem na China uma região chamada Emeishan. Shan é montanha, né? Emeishan, são a cordilheira de montanhas de Emei, que é a região do planeta onde mais chove. Em nenhum lugar do planeta chove mais do que Emeishan, na China. E exatamente é uma área que não tem gente morando. E é uma área muito grande. Então, qual é o plano de Tel, que é Zeus? Ele tenta se apropriar dessa área e cria toda uma tecnologia, e a trama de cima é em cima disso, né? Para fazer sequentes bombardeamentos nas nuvens para aumentar absurdamente a capacidade de raios que elas geram para colher essa energia. E, com isso, mudar a matriz energética do planeta, que será a única matriz energética do planeta. Em outras palavras, ele vai ser a pessoa mais poderosa do planeta. Porque qualquer energia, a do seu carro, a do seu telefone, a da luz, está na mão dele. Então, assim, não haveria poder maior. Então, assim a gente representa o Zeus. Muito bom. E a primeira temporada toda, ele tentando colocar esse plano em ação. Tem uma guerra sensacional na mitologia, que é a do Tifão. Né? É aquele momento em que Zeus é quase derrotado. Nenhum outro monstro chegou perto de derrotar o Zeus. E o Tifão bateu ali, foi no limite. E a gente representa isso nessa série. É o pedaço da série finalzinho que ela começa a ficar épica mesmo, né? Mas esse eu não posso falar mais. Sobre isso eu não posso falar mais. O pessoal vai ter que ler o livro, assistir a série. Leia o livro, veja o filme, compre o disco e assim por diante. Muito bom. E me fala uma coisa, e o Hades, ele aparece aí ou não? Tem que aparecer, né? Tem que aparecer. Hades, né, que seria o deus do submundo, seguramente dos deuses o que foi pior interpretado. As pessoas interpretam muito mal o Hades. Hades é talvez, ou muito provavelmente, seja o deus mais sincero dessa turma toda. Né? Hades, você sabe, é irmão de Poseidon e irmão de Zeus. Né? São 6 filhos, 3 mulheres, 3 homens. Hades é o terceiro. Tem uma história, né? E é cheio de mutretas ali naquela época. Quando terminou a Titanomáquia, né? A guerra dos deuses com os titãs, eles decidiram entre eles, os 3 que lutaram, né? Zeus, Poseidon e Hades, dividir os reinos. E aí, o que conta-se, né, é que teve uma certa desonestidade nessa história. Né? Parece patético, mas botaram os 3 reinos
em 3 bolinhas dentro de um saco. E o primeiro a tirar foi, evidentemente, Zeus, né? Que deu aquela olhadinha no saco, né? E tirou e ficou com o reino dos céus. E depois, o irmão mais bravo era o Poseidon. Vai você. Poseidon deu aquela olhadinha, pegou o reino dos mares. Tá. Hades, sobrou para você o submundo, né? Que ninguém queria, né? E um ponto importante do submundo é que o submundo não é o inferno. Isso é muito importante. Tá? O submundo é dividido em três grandes segmentos, né? Um deles é o Tártaro, evidentemente, que é o que acabou sendo associado ao inferno, onde as piores pessoas, os piores crimes ficavam sofrendo pela eternidade. Tem o outro ponto, né, que a gente acaba entendendo no Ocidente como o céu, que seriam os campos elíseos, que são as almas boas. Na verdade, o submundo é o reino dos mortos. Então, não é exatamente os mortos que foram para o inferno, são todos mortos. E tem um termo médio, que é que seria uma espécie de... como se fosse o limbo. Entre o local, né, em que as pessoas que precisavam sofrer, sofreriam, e as pessoas boas viveriam, né? Entre o Tártaro e os Campos Elíseos. O nome é pavoroso, tá? Não ria, tá? Chama Campo de Asfódelos, tá? Você prometeu que não ia rir, né? Então, o Campo dos Asfódelos, né, era exatamente onde as pessoas ficavam ali no limbo, né? Então, Hades era o responsável por Campos Elíseos, né, o Campo dos Asfódelos, né? E, evidentemente, o Tártaro, né? Essas três. Então, o Hades aparece, sim, nessa série. Ele é um personagem fundamental, mas, de novo, está no campo das coisas que eu não posso falar muito quando aparece, porque aparece, qual o papel dele. Sobretudo nessa primeira temporada. Tem uma pista. O submundo, ele é sempre não enxergado, sempre não visto, sempre não compreendido. Então, a própria participação do Hades nessa série, ela também é meio escura, meio... Você não nota muito, ele está ali por trás, até que finalmente ele aparece. Vai ter um momento ali que emerge. Claro. E tem um momento, tem uma temporada que ele quase que assume o protagonismo. Muito bom. Caramba. Animal. Né, eu fiquei pensando aqui nas nossas dores mundanas, né? Que é a ganância, a vontade de ir mais longe. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que entra numa corporação. Hoje eu estava falando com a Márcia e ela estava comentando de uma pessoa que veio até ela e a maior dúvida é quando parar, porque o tempo, né? Eu não sei se... O Cronos, né, do tempo, né? Acho que o tempo é uma coisa que pra gente é caro. E às vezes as pessoas entram no mundo corporativo, elas doam o tempo dela, ficam doentes, não convivem com suas famílias, e isso tem um peso muito grande. E às vezes ela quer sair daquela vida, mas ela não consegue sair. Porque ela mesma colocou para ela uma régua ali de valores, de exigências que ela tem que ter na vida. E acabam ficando doentes. Né? E morrem. Né? Então é interessante o que você está falando aí. Está vindo um filme na minha cabeça aqui. Deixa eu contar um pouquinho da história do Cronos, inclusive. Né? Vamos fazer sempre essas puxadas mitológicas que eu acho que trazem assim, um nível de complementação do que as pessoas já sabem. Tá? Então vamos lá. São histórias muito bizarras. Todas histórias muito bizarras. Gaia é a Terra. Né? Seria tipo a primeira... Assim, primeiro era o caos. Caos é caos, não tinha nada. Né? Mas a primeira... do nada cria-se Gaia. Que seria a Terra, seria tudo que existe. Sim. Gaia cria Urano, que é filho dela. Urano seria o céu. Né? E marido ao mesmo tempo. É filho e marido. E aí... O que acontece, né, é que Urano, eles têm relações, nascem, né, os ciclopes, né, que são 3 seres com um olho só. E os aquerônteros, né, que são monstros de, acho que 50 cabeças e 100 braços. É difícil até imaginar esse bicho. E são figuras tão aversivas que Urano pega e prende essas figuras dentro de Gaia. Dentro da Terra, joga para dentro da Terra. E ela sofre muito com isso. Sofre muito porque os filhos estão presos dentro dela e sofre pelas dores daqueles bichos ali dentro. E Urano sistematicamente a procura sexualmente.
E começam a nascer filhos, outros filhos, né? São, se eu não estou enganado, 12 filhos. O 12º, o mais novo, chama-se Cronos. E aí ela dá uma missão, ela não aguenta mais, porque o Urano não para de fazer filho nela. Então ela não aguenta mais ter filho, e com aqueles 2 lá dentro. E ela chega para os filhos e fala assim, eu vou dar uma missão para vocês. Tá? E aí só o Cronos aceitou a missão. Eu queria que você me ajudasse a me livrar do seu pai. Tá, aí mata o pai. Então, a gente vai fazer o seguinte. Né? Ela constrói uma foice de adamante. E quando o Urano me procurar, à noite, você vai surgir e com aquela foice você vai castrar o Urano. Né? E para poder liberar, né, os seus irmãos que estão lá dentro. E é exatamente o que o Cronos faz. Ele pega, castra, mata o pai, e aí ele passa a ser agora, tipo assim, o grande poderoso. E pensa bem, fala assim, quer saber, não vou liberar ninguém. Não vou liberar ninguém, né? Tá bom assim, né? Deixa o monte lá dentro, né? Então ele trai Gaia. E a Gaia já joga uma maldição sobre Cronos. E fala o seguinte, olha, o seu filho fará com você o que você fez com seu pai. Olha. E aí é interessante que, né, depois disso ele se casa, e curiosamente casa com a deusa da maternidade. Olha, a escolha ruim, né? Ele não queria, ele imagina que o filho vai matar, ele casa com a deusa da maternidade. Tem 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens, só que ele é mais esperto que o pai. Ele fala assim, não vou jogar para dentro, né, dela, vou jogar para dentro de mim. E ele começou a comer os próprios filhos. Tá. Isso tem uma metáfora muito interessante do tempo, porque, né, o tempo meio que consome, ele devora a gente. A gente é sistematicamente devorada pelo tempo. Por isso que se você não tem uma boa relação com o Cronos, você vai sofrer, você vai morrer. E aí, voltando, né, na nossa história, ele engole, né, os 5 primeiros filhos. E aí, a esposa, assim, justamente desesperada, ela fala assim, eu tenho que dar um jeito, né, de salvar um. Esse 6º filho, ela leva para Gaia tomar conta, quando nasce. Tipo assim, cuida dele. Enrola uma pedra e ele come a pedra achando que é o filho. Esse filho que foi salvo é Zeus. E aí depois, o que acontece? Zeus levanta uma guerra para justamente liberar junto, né? Liberar essa é exatamente a guerra dos deuses com os titãs, entende? Tá. E quando finalmente ele consegue matar o pai, matar Cronos, termina aquela era dos titãs, Tá. e começa a era dos deuses olimpianos. E aí, assim, o poder de Zeus começa ali. A nossa série começa exatamente nesse ponto. Olha. Tem todo esse backstory, mas ela começa nesse ponto. Tá. Então, assim, voltando ao que você falou da experiência com a Márcia, você nota que se você não tem uma boa relação com o tempo, uma boa relação com o Cronos, seguramente você vai ser engolido por ele, porque ele é muito severo. Tá. E ele é constante. Então, se você aprender a lidar com o tempo, lidar com o Cronos, é essencial para o seu bem viver. Nossa, total. Nossa, que máximo. Muito bom. E, Júlio, você... Até esse momento, o que você tem de material? Vocês estão focando agora primeiro na estrutura dos roteiros e dos livros digitais. Qual que é o próximo passo agora? A gente tem muita coisa já. Porque, como eu disse, a primeira coisa a gente tinha que ter ideia, tinha que converter a ideia, né, num projeto, e depois começar a executar. Então, o que a gente fez foi desenhar as 4 temporadas. A gente sabe onde começa, onde termina. Para quadrinhos. Não, desenhar que eu digo, desenhar no sentido de arquitetar. De arquitetar. Tá, tipo assim, se eu digo assim, eu consigo dizer quem são todos os personagens que acontecem nas 4 temporadas. Assim, a gente sabe exatamente onde começa e onde acaba. Tá. A gente sabe exatamente quais mitos a gente quer contar. São 5 vezes 4, 20. A gente vai contar de condutores 20 grandes mitos dos mortais e mais pelo menos uns... seriam 30... em torno de 50 histórias mitológicas. Cara, assim, é uma infinidade de coisas. Coisa pra caramba. Bem, depois que a gente desenhou tudo isso, vamos focar na primeira temporada. Tá. A primeira temporada, ela tem 10 episódios, como as outras todas. Tem esses 2 arcos que eu te falei, tem 50 minutos. E a gente começa a escaletar isso. Escaletar é você fazer, tem tantas cenas, senão vai acontecer isso. Assim, então, você desenha tudo que vai acontecer. Uma vez escaletado, você começa a roteirizar.
Então, a gente está roteirizando esses processos todos. Uhum. Uma vez roteirizado, a gente tem o produto final. Tá. Esse produto final é dele que variam-se essas mídias conexas. Então, a gente começou agora com o livro digital. Nosso próximo foco é o livro físico, que é uma outra criação, uma outra produção. E depois o audiolivro e assim por diante. Então, a gente está, ao mesmo tempo, assim, a gente está num ponto de criação do texto, num outro ponto de lançamento. A gente está lançando o segundo livro, o terceiro vai depois. E o roteiro está até onde agora? Qual temporada? A primeira temporada está praticamente escrita. Tá. Está praticamente escrita. Né? E aí a gente não vai roteirizar a segunda temporada, porque terminando de escrever a primeira temporada, a gente vai entrar na etapa executiva. Eu tenho conversado com algumas pessoas já, algumas boas pessoas. Uma delas é uma produtora de cinema que, curiosamente, ela é nascida nos Estados Unidos, mas é brasileira. Tipo assim, ela é filha de brasileiros, nasceu lá, passou 2, 3 anos aqui no Brasil na adolescência, voltou para lá e mora lá até hoje. E ela trabalha com cinema e ela está me cobrando exatamente a versão disso para o inglês para começar... Ela já está no time com a gente, a gente começar a atacar por lá. Então, esse caminho que a gente fez aqui, a gente já quer começar a fazer por lá também. Tá. E, evidentemente, a gente vai lançar os 3 primeiros idiomas, português, inglês e espanhol, por conta do mercado mesmo, esse vai ser o foco original. Então, a gente tá, eu diria que cada um desses projetos está num ponto de avanço. Nossa, entende? que legal. E, como eu disse, eu preciso terminar, a gente termina no próximo mês, eu acho, todo o roteiro, todas as cenas, todas as falas, todos os diálogos de toda a primeira temporada, e aí eu vou focar exclusivamente na produção de outras mídias. E, como eu disse, dedicando a cada uma delas uma existência própria. Entende? É um projeto que existe por ele próprio. Não é um projeto satélite. Ele existe por ele próprio. Quanto tempo você leva para poder escrever um roteiro desse? É dito que, normalmente, por incrível que pareça, uma página é 1 minuto, né? E 1 minuto é 1 hora de roteiro. Então, assim, demora mais ou menos, para você escrever 10 minutos, mais ou menos 10 horas. Grosso modo é isso. Tá? Porque a rigor seria 1 hora por página. Né? E uma página gera 1 minuto. Parece estranho esse número, mas quando você puxa lá no final do dia, é isso que dá mesmo. No nosso caso, dá até mais, porque a gente discute todas as cenas, a gente cria as situações juntos. Aí, depois que criou a situação, a gente cria a cena, aí eu roteirizo, né, o Guilherme, eu escrevo essa cena roteirizada, volto para a reunião com ele, a gente aprova isso, tá pronto? Tá. Chama-se, né, Blue Draft, né, quer dizer, a versão azul, ficou lá e a gente vai para outra cena e vai fazendo. Então, assim, é um trabalho muito artesanal, né? E aí tem uma ideia lá na frente que tem que mudar lá atrás. A gente faz marcas no roteiro, vai lá atrás, ajusta, e depois vai ter que ter o Final Draft, aquela coisa toda. E o processo de livro, como é que funciona? É o teu aluno que faz? Não, como eu disse, o que eu pedi para o Rafael Pombo fazer foi fazer uma adaptação do roteiro para a linguagem literária. Essa é a ideia central. E ele vai sair conjunto com, à medida que vai formando, fazendo os roteiros, ele vai fazendo esse trabalho em conjunto? Não, propositalmente bem atrasado. Tá. Então, como eu disse, assim, a gente já tem as 4 primeiras, das 5, as 4 estão prontas. Tá. Só que a gente está lançando agora o livro 2. Tá. E aí vai ser uma questão de mercado. A gente vai lançar agora. Eu estou hoje aqui com você. Ontem estive lá no Inteligência Limitada com o Vilela. Anteontem estava no BarbaCast, lá no Rio. Na segunda-feira eu vou fazer... O canal do Guilherme tem 1,5 milhão de seguidores. Sim. Então, na segunda-feira eu vou fazer com ele uma live de lançamento do livro 2. Então, assim, a gente não tem dúvidas que vai vender muito. E aí, dependendo do resultado desse, que a gente vai marcar no tempo, quando é que a gente lança o terceiro e assim por diante. Mas em paralelo, né, eu não vou falar mais sobre isso, mas estou, né, de paquera com uma editora. Né? Muito bom. E com essa editoria eu torço muito para que a gente consiga avançar com isso. Eu também. É o máximo que eu posso falar. Muito bom, Júlio. Com certeza vai dar certo. Já deu, né? Só um detalhe que eu sou casado. Quando eu falo de paquera com uma editora, não é com a moça, né? Não é com uma moça editora, eu estou paquerando ela, tá? Essa é uma figura de linguagem. Legal. E eu vi que, paralelo a isso, você está com um podcast, né? Isso é um projeto completamente outro, né? Eu moro nos Estados Unidos, inclusive por conta da Híbris, eu fui chamado... Eu já tinha dado entrevista num podcast lá em Miami, eu morava em Miami. E aí eu fui chamado de novo, e aí foi muito legal, eu fui chamado pela terceira vez, e aí eu comecei a ficar muito amigo do apresentador daquele podcast. E era um podcast como esse, né? Físico, convencional. Ele mora em Miami, eu moro do outro lado, moro em Lakewood Ranch, que é na costa oeste da Flórida. Ele mora na costa leste da Flórida. Eu moro na costa do Golfo. Então, a gente está distante um do outro ali 3 horas e pouco. Então, não dava para se encontrar para fazer. E ele me convidou para a gente começar um outro projeto
que seria um podcast à distância, mas com uma característica, né? Isso saiu das nossas reuniões, que difere assim da maioria dos podcasts. Normalmente é assim, né? Um bate-papo, a gente vai conversando, vai fluindo, e é muito legal porque flui mesmo, a gente não tem um roteirinho duro. Por outro lado, o que a gente nota? Nem todos, mas em alguns podcasts, tem muita coisa que de fato não é tão interessante. Às vezes, numa conversa de... É verdade. 2, 3 horas, tem 20, 30 minutos ali muito legais. Então, a gente pensou assim, e se a gente fizesse um podcast que a gente tivesse só os momentos muito legais? Um grande corte. Então, chama-se 33. Porque ele tem exatos 30 minutos. Então, a gente pode conversar 3 horas, mas a gente vai editar e vai virar 30 minutos. E 3 porque são 3 pessoas. Né? Sou eu apresentando, o Gabriel apresentando e a terceira pessoa, o terceiro elemento, que é exatamente o convidado. É muito bom. Isso tem sido muito legal, porque todas as vezes... E curiosamente, o primeiro, né, foi o piloto, eu convidei o Guilherme, né, que foi quem mais deu visualizações e na partida foi muito legal. Eu falei assim, Guilherme, se ficar ruim, a gente joga fora, é o episódio 0, né? Se ficar legal, vira 1 e ficou muito legal. Todo mundo, sem exceção, fala que é muito legal, bom. Mas acaba muito rápido, parece que está faltando alguma coisa. E é isso que a gente quer. A ideia é tipo assim, se tivesse mais, eu veria. E aí tem uma estratégia de lançamento, porque os podcasts, de modo geral, eles trabalham com cortes, né? Tipo, você depois faz corte. Então, depois que você gravou, você faz o corte. A gente faz... Você me conhece, né, Washington? Eu no dia estava brincando, se o dia que escreverem um livro, fala assim, pense dentro da caixa, eu compro para aprender, porque eu só penso fora, né? Tudo meu é torto, tudo meu é o contrário. E aí eu lancei a ideia de fazermos o oposto. A gente não vai fazer o corte depois, a gente lança trailers. Então a gente tem um programa de meia hora que é editado, então a gente publica todos os dias. Na segunda-feira sai um corte antecipado, que é um trailer, mas o programa não está no ar. Na terça sai outro, na quarta sai outro, na quinta sai outro, na sexta sai outro, e no sábado sai o programa completo de meia hora. Muito bom. Domingo a gente descansa, segunda-feira começa. Está sendo muito legal. A gente está tendo uma procura bastante grande de pessoas já para estar lá gravando com a gente e tudo mais. São conteúdos muito diferentes e para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Que é a oportunidade, que eu imagino que você tenha também, de conversar com pessoas que você não conversaria sobre aqueles assuntos e aprender bastante. Né? Para a gente está sendo barato. A gente está curtindo muito, a gente começou tem 1 mês, a gente já tem, portanto, no ar 4 programas completos, né? E 20 trailers. Então a gente tem 24 publicações, né, em 1 mês e assim, a coisa está avançando bem rápido. Mais rápido que a gente contava. E é bom, né? Porque você conversa com gente do mundo inteiro, né? Exato. O formato que vocês têm é muito bom. Não tem limitação física. A gente usa, né? Eu e o muito Gabriel, bom. a gente usa Chroma Key. Então a gente simulou... A estética está maravilhosa. Muito bom. Muito bom. O que eu queria fazer inicialmente, no meu desenho, era que o convidado também tivesse com Chroma Key, mas ia complicar demais, porque tem que meter uma tela verde atrás dele. Então acabou ficando legal, porque para ele, para o convidado, é sempre um cenário novo. Dá um alívio, né? Porque sempre está mudando o cenário e o nosso é sempre igual, né? Com o 33 de fundo, né? É um projeto estético um pouquinho diferente, é um projeto conceitualmente um pouquinho diferente. E está muito gostoso fazer. É muito bom e foge um pouco do habitual que está hoje, né? Todo podcast com o mesmo formato, né? Tem o mesmo formato, tem a mesma estética e, de alguma maneira, as pessoas acabam se repetindo. Você vai vendo a pessoa no podcast do... Total. Então, a gente está pegando bem diverso. A gente gravou com o Guilherme, por exemplo. Gravou com a Sininha de Paula, né? Que, enfim, foi muito legal também. Gravou com a Pedrita, que estava lutando... Ela era na semana seguinte... Ela ia lutar no Ultimate Fight, né? E foi muito legal. E depois, assim, foi muito emocionante. Quando ela ganhou, inclusive, ela ganhou a luta dela. Né? Então foi muito legal. Depois ela me escreveu, me gravou, inclusive, e tudo mais. Então a gente está gravando com pessoas muito diferentes e tem sido uma experiência muito, muito gostosa mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, quero desejar, obviamente, sorte, porque competência vocês têm. E me comprometer aqui, outras vezes que você for fazer o lançamento desses produtos, à medida que se vier para o Brasil, aqui para São Paulo, a casa aqui está com as portas abertas. Poxa, muito obrigado, Washington. Da mesmíssima maneira, né? Você indo para os Estados Unidos, né? Na minha casa, você vai ficar, está aberto. E quem sabe a gente faz alguma coisa junto também. Quem sabe. Acho que vai ser bem, bem rico para todo mundo. Muito obrigado. Poxa, Washington, um prazer, viu? Um abraço. Obrigado, viu? Valeu.